Pronto, acho que ninguém quer falar nada, então, né? Aí a gente vai continuar. Aí pronto, aí o... acaba, né, o exílio, acaba o exílio, aí tem ele volta. Aí a a terceira parte. alteração, né? Da segunda para a terceira parte é isso, o filho dele indo embora e aí ele voltando do exílio. Deixa eu... O Aí ele filho faz dele, uma festa aí muito... Desculpa, pode falar, amiga. durante o livro, assim, vai se mostrando a percepção dele sobre esse filho dele, né? Então ele acha que o Deus pessoal desse filho dele é parecido com o do pai. Ele acha que o menino é muito parecido com o pai. Não sabe plantar inhame, não é forte, não é um bom lutador. Então ele vê nesse filho dele, a imagem do fracasso. Então, quando esse menino, né, vai-se embora para a igreja, ele tem essa confirmação, né, na cabeça dele, é isso aí mesmo. Mas aí, durante toda essa vivência que ele teve com a criança, por ele ter essa percepção, ele trata o filho mal, né? Ele é um pai que não é carinhoso, ele é violento, ele é agressivo, ele é bruto mesmo quando fala com essas crianças, até acho que para Repele o tentar. filho, né? Porque o menino fica com medo dele, ele fica com mais medo do que respeito. E ele sempre fica falando que. Aí tem uma filha que idolatra. E ele sempre fica falando que a Enzina, que ela que deveria ter nascido homem. Ele sempre pensa assim, ela deveria ter nascido homem, porque eles se dão bem. E era uma menina que quase não fica viva, assim. Foi da segunda esposa que teve que engravidou mais de 7 vezes, só conseguiu que uma ficasse viva, né? E muito doente. E aí depois ela cresce, sendo que ela entende muito ele, eles têm uma relação muito boa, mas ela é uma No mulher, e livro aí ele não pode aparece uma passar. parte, né, um processo de como faz para essa menina ficar viva, né, que tem É a mulher que é o muito bonito, oráculo. assim. Então ela é a Tem mulher uma que parte que essa menina ela é sequestrada, porque essa filha dele, ela é um desses espíritos que ficam indo e vindo. Porque parece que. Porque assim, é a mãe dela, né? Que sempre que a mãe dela, ela é QF, o nome da segunda esposa, fosse engravidar, ia ser esse espírito. Os primeiros 9 anos, se não me engano, os primeiros 7 anos, é esse espírito que vem e que fica sempre querendo trazer a criança de volta, porque ele é um espírito que não dura muito, então ele precisa ficar sempre vindo para crianças novas para causar isso, assim, né? E ela consegue, através né, de cuidados e rituais, enfim, né? A oráculo, que é... um tratamento espiritual que rola, Sim, e tem um aí a momento... menina E ela adoece muito, e aí vai fazendo... Inclusive, tem uma parte que ela quase morre, e aí o Okonko vai lá e pega o remédio, que também é uma parte que é isso, assim, só quem pode ir pegar os remédios certos, fazer a cura para algumas, pegar as ervas, são os homens. Assim, nessa parte ele deixou claro, assim, nesse momento, né, de que ele precisava ir para pegar os remédios para a filha, tanto que a mãe vai chamar ele para ele pegar, né? E aí ela fica viva, mas é uma mulher e ela não poderia manter a tradição, manter o culto aos ancestrais, inclusive para ele, quando ele morrer. O filho dele deserda e os outros eram muito novos. Quando ele volta para Umuofia, ele perdeu tudo que ele tinha construído, né? Isso é uma coisa que ele sente muito também no exílio, porque ele perde os títulos, ele perde a casa, ele perde a moral. Todo mundo conhece, sabe dos feitos, dos grandes feitos dele, mas ele é só um homem com grandes feitos, sem títulos e que cometeu um crime. Então, ele tem que reconstruir, né? E ele chega num clã, numa Almuófia, completamente fragmentada já, porque já tem uma igreja, já tem uma delegacia, né? Eles já estão prendendo as pessoas. E quem faz isso, gente, são
pessoas de, né, homens de outros clãs, que não desses 9 desse universo, mas do Grande Rio, que é o Delta Níger, porque essa região, ela fica, que retrata no livro, ela fica no leste e sudeste da Nigéria, que fica perto do rio Níger, que eles conheciam, nunca tinham ido, só poucas pessoas, né, no clã, mas conhecem como o Grande Rio. E aí essas pessoas que vêm de várias etnias, de várias outras aldeias muito mais distantes, que não respeitam a crença, que já estão, inclusive, catequizados, vão para lá para atuar nessa delegacia, nas escolas e hospital, que hospitais que são consequentemente construídos, são pessoas que já foram, são nigerianos que foram educados já e estão servindo a coroa, que são catequizados, sabe? Isso é em 1930, 1920. Essa história, ela não é muito 1900 não, desculpa. É porque é quando o Chinua Achebe nasceu, mas assim, não é exatamente no começo, como a Ingrid já falou, no começo do encontro, né? Já estava rolando há muito tempo, eles já sabiam que já tinham essas histórias que para eles, nesse clã de Umuofia e nos outros 7 clãs, nos outros 8 clãs, eles conheciam essas histórias, mas eles achavam absurdos, eles achavam que isso era contos de fadas, que tinham homens brancos que estavam vindo e destruindo clãs e levando como escravizando as pessoas, né? E eles não acreditaram. E aí, quando isso foi acontecendo, né? Como ele vai descrevendo nesse livro, é bem sutil, assim, né? Porque primeiro que ele foca muito na comunidade, na estrutura social e política, né? Na organização do clã, em Umuofia e nos clãs próximos. Não é sobre a colonização em si que o livro fala, é a sobre o invasão, início assim, não... da destruição desse mundo. Por isso que o mundo se despedaça. É o início do flagelo desse universo que existe, né, nesses territórios. Aí ele volta do exílio, 7 anos, ele volta com muito, muito dinheiro, com inhame, porque ele prosperou, porque ele era um homem que trabalhava muito e, enfim, vigorava. Ele era conhecido, tinha a alcunha de chama de fogo vivo. E aí, numa parte, logo quando o filho dele vai embora, ele fica pensando, assim, de como o filho dele, né, em um momento, assim, refletindo na frente da lareira de um fogo, que estava queimando muito, e ele estava pensando sobre o filho, como era parecido com o avô, era fraco e abandonou, e pensando assim, né? Sobre essas coisas, e que o filho dele não tinha herdado nada dele, ele era conhecido como fogo vivo, e ele tem esse estado que ele fala, o que o fogo vivo cria? O fogo vivo cria cinzas e nada, né? Então, o filho dele, que ele criou, ele tem esse momento, assim, de conclusão, de que na verdade, é cinzas, é nada, que o que ele criou não vai. E aí tem o trecho que eu gostaria de ler, que é bem assim, né? Que é bem sobre essa interpretação de quando o filho vai embora. Ele tá na frente da lareira, do fogo, pensando sobre, né, isso, e aí uma das reflexões abre aspas. E se quando ele, o Okonkwo, morresse, todos os seus filhos machos resolvessem seguir os passos de Nwoi e o abandonasse e os seus ancestrais? Okonkwo sentia um calafrio diante de tão terrível probabilidade. Probabilidade que, para ele, significava uma total aniquilação. Via-se a si próprio e a seu pai juntos no santuário dos antepassados, a esperarem inutilmente pelo culto ou pelos sacrifícios de seus descendentes, nada restando ali senão as cinzas do passado, enquanto seus filhos rezavam aos deuses do homem branco. É isso, né? É esse momento que ele já está desiludido, né? E aí, na terceira parte,
no retorno dele, ele tá lá em Umuofia já, toda invadida. As pessoas ainda assim prestavam as homenagens, faziam seus cultos, mas começavam a ver as coisas positivas que tinham nesse novo culto, que eles chamavam, né? Nesse novo culto, nesse novo Deus, em que eles não estavam fazendo nada demais, não estavam matando, como fizeram com aquele clã que eles mataram todo mundo. Então, eles são bons, em certa medida, né? Até que morre o Sr. Brown, que ele faz esse sincretismo, né? Ele vai, que é o primeiro missionário que chega, e ele vai falando que o Deus é o mesmo e que é só a forma de adorar é diferente, que tem essas. E aí chega um James Smith na vila, que tem uma visão muito diferente, muito dualista, e de que não existe não existe nada similar entre essas duas crenças. Isso que você acredita, você está adorando deuses de madeira, isso é coisa do diabo. E você ou vai ser adorado, e assim, nem todo mundo vai entender, porque é isso que o James Smith tem também, nem todo mundo vai entender, e é quando muda também o contexto, muda o teor, assim, da colonização, né, vai se intensificando, porque aí você precisa parar de dar espaço para essas pessoas fazerem a manutenção das suas crenças e do que eles acreditam, né, da sua estrutura social, E algumas econômica, enfim, coisas, da valorização. algumas coisas vão acontecendo para as pessoas que não eram, né, subalternas, que não eram essas pessoas marginalizadas, Eles começarem a eram pensar. presos, tinham a cabeça raspada e tinham que pagar. E eles não podiam pagar com animais, eles tinham que pagar com a moeda de troca, que é cauri. E aí eles tinham que pagar para liberar essas pessoas que foram completamente desmoralizadas. Eles saíam da cadeia, eles eram torturados. Quando eles são. Na terceira parte, tem um momento em que os líderes de Umuofia são capturados e eles são torturados, chicoteados. Assim, essa Antes, prática já antes, acontecia e é muito interessante porque no livro o Chinua ele não fala sobre essa violência, sobre como que já estava tendo essas características que a gente conhece. Ele constrói uma perspectiva realmente bem diferente, assim, né? De por como exemplo, vai sendo internamente para eles desmoralizante, não como que a violência é feita na prática, mas de como vai quebrando assim, vai quebrando a aldeia, vai enfraquecendo os líderes e as crenças e os valores. O já naquela parte que eles permitem a igreja, né? é, Se reúnem, aí falar, não, querem uma igreja, vai deixar fazer essa igreja? Aí não, bota eles lá para a Floresta Maldita, porque é, dali eles não vão sair. Dali, sai, vai morrer todo mundo. uhum, Aí a galera vai, constrói a igreja e não morre. Eles continuam vivos. E aí as pessoas, gente, a Floresta Maldita, sabe? Botaram é, ali naquele terreno, eles estão prosperando, as pessoas estão indo e não sei o quê. Então a coisa vai. Eles vão perdendo mesmo, não sei se perdendo a fé ou se só conhecendo outro mundo, né? Outra forma de existir que eles não conheciam ainda. e também E aí, o valor do inhame e do dendê aumentam, porque começa a ser vendido para fora e aí eles conseguem as pessoas, né, na vila conseguem vender os seus produtos por um preço maior. E aí, isso também é marcado assim no livro, assim, de que eles estão tendo algum retorno econômico, mesmo que isso custe o fim da vida como eles conhecem e a morte dos líderes e consequente processo, né, de escravidão. Mas e nas discussões, né, sobre o que fazer sobre essas pessoas, depois que o Ocampo já volta, ele já discutindo ali o que o Ocampo é sempre a pessoa que quer partir para a violência, não é, permitir que as pessoas se acomodem naquela terra, sabe? Não permitiram. E os outros anciões já são mais
E aí eu não lembro exatamente, que eu li esse livro há um tempo, né? Eu não lembro exatamente se Okonkwo perde o direito dele de decisão, porque eu lembro que ele participa, depois que ele volta, participa das Volta, ele se reuniões, participa reconstrói, porque assim, é um tempo longo, né? Depois que ele volta, ele reconstrói, assim, ele já estava mantendo a plantação de inhame que o Obikuara estava fazendo, né? O amigo dele. E aí, quando ele volta, ele pega esses inhames, reconstrói a casa de um jeito muito maior, as filhas já estão para casar, então ele já vem com 2 filhas para casar, que isso também dá títulos, né? Dá valor para o homem na sociedade. Mas isso não vale nada, porque tá todo mundo só falando do novo culto, só tá todo mundo já vivendo com E aí aquilo. tem aquele momento, né, amigo, que eu acho que é massa a gente falar, que é da quebra da máscara. Sim, que Porque é assim, um grande momento assim, durante da essa decisão, estadia né? dessa, durante o momento dessa estadia, depois que essa igreja se coloca, vai atraindo fiéis, muitas tradições são quebradas. Então, matam uma cobra, que a cobra Grande era uma jiboia. representação de um deus, né? A grande jiboia. Então, ninguém podia matar essa cobra, mataram, comeram a cobra. Não aconteceu nada com eles. Então, A fizeram a pessoa igreja que no lugar matou, na real, sagrado. morre, mas o que comeu fica vivo e depois vai e mata o espírito, né? E aí, numa dessas festividades cristãs dentro desse território, né? Esse cara que comeu e ficou vivo, saindo dessa igreja, né? Saindo desse culto, não sei, passa pelo lugar que está tendo o culto aos Egunguns, Uhum. revolta, né? Xinga e quebra a máscara do Egungun. E aí a pessoa que está, né, por trás, por baixo dessa indumentária, morre, né? Eles não podiam ser vistos. E durante o livro, quando vai falar desse ritual, né, desse culto aos Egunguns, ele fala também sobre isso, sobre como é que acontece esse transe, sobre como as pessoas às vezes não viam a pessoa que estava ali por baixo, não via o pé pisar no chão, não reconheciam aquela pessoa como a pessoa que estava ali, o cavalo, né? Uhum. Reconhecia como o ancestral que estava naquele corpo. E essa coisa da ancestralidade, do culto à ancestralidade, acontece na África inteira, assim. No Antigo Uhum. Egito, as cartas lá dos faraós, das coisas onde botavam os mortos, acham muitos textos escritos mesmo dizendo, eu li um rei, né? Você como meu ancestral, eu li um rei, eu trouxe oferendas, eu trouxe o que você gostava de comer, eu trouxe ouro, eu trouxe perfumes, enfim. Isso é uma característica manutentora, né? Então, quando quebra a máscara desse ancestral, é como se matasse o ancestral. Então, aquele ancestral que era muito importante para essa comunidade, que é quem está ali edificando essa comunidade, né? Como a gente falou, dos costumes, da tradição que vai se passando, de quem fica olhando por isso em outros mundos também, não só no mundo dos vivos, tem essa ruptura, quebram a máscara desse ancestral, esse ancestral morre, né? A pessoa que está por baixo por trás desse ancestral morre, e começa aí a violência. É a hora que o grupo, né, as pessoas que estão nessa comunidade vão dar uma contrapartida. E aí É, eles vão e queimam a igreja, né? queimam. Queimam Aí a eles queimam a igreja. igreja. E aí esse James Smith chama um comissário, que não tinha aparecido ainda e que já é um cargo não ligado com a igreja, que é ligado com o exército. E aí ele vem, esse comissário chama os líderes para conversar, os 6 líderes, para conversar na delegacia, que era a casa de juiz, né? De juízo. E aí lá eles prendem os líderes, torturam, raspam a cabeça, enfim, faz todo esse processo e sequestram eles. Falam que os líderes eles só vão ser libertados depois que o clã pagar para a igreja e para a delegacia um tanto de cauris. E aí o clã vai se junta para pagar e para soltar eles. E aí, quando eles são soltos,
todos os outros clãs também ficam indignados com o que aconteceu. Todo mundo se junta em Umuofia, vai, assim, no amanhã seguinte, a soltura deles, eles fazem uma reunião no meio da praça, assim, do mercado, e tem muito alvoroço, tem aquela já energia de magia, porque tá trazendo os espíritos ancestrais para poder, sabe, consultar e ver o que faz, porque eles querem, assim, o Conco, nesse momento, ele tá louco para começar a guerra contra essas pessoas, porque para ele já tinha que ter matado e tacado fogo, e e aí eles estavam nessa reunião, né? E aí chegam 4 guardas armados e fala que foi ordenado, né, que o comissário ordena que aquela reunião acabe agora. E aí tem um embate, o Conco mata essa pessoa e os outros 3, esse guarda corta o pescoço, os outros 3 fogem. E aí todo mundo na vila, no clã, foge, em vez de prender esses 3 guardas. E aí o Conco percebe que não tinha mais o que ser feito, porque o senso de comunidade já tinha se dissipado, que por mais que ele tivesse feito aquilo, ele não ia ter adesão do povo, estava todo mundo com medo, aceitando, muita gente já tinha aderido ao novo culto, então ele fica bem desolado, assim, quando ele vê todo mundo correndo e que os outros guardas saíram impunes. E aí ele vai para casa. Pode falar, né? E ele também já tinha perdido a chance dele de perpetuação, né? Porque o filho dele já tinha ido também. Tá? E aí ele, a gente vai dizer que ele... que ele sim, aí ele se mata. E aí é muito... Esse é o fim do Oconco, não é o fim da história, porque continua em outros 2 livros. E o Oconco se mata, que foi um fim muito parecido. Eu não lembro agora no começo se o pai dele morreu doente ou se o pai dele se matou. Porque foi uma forma de morte muito desonrosa também. E aí o Conco se matar teve era a uma vida que desonra. teve, se construiu a vida, a família, conseguiu títulos, cultuou E aí os volta no ancestrais. início. Porque, assim, uma coisa que fica clara no livro é que o Oconco tinha tudo que ele precisava, entendeu? Mas o medo de fracasso dele acaba levando ele ao fracasso. Ele acha que já era, e aí acabou. E aí eu não sei se, né, eu não li os outros livros, assim. Mas num círculo ali daquele livro, tudo começou e terminou do mesmo jeito, né? Na mesma... Ele acabou do mesmo jeito que o pai dele, na Floresta Na Maldita, Floresta e Maldita não sem pode ser nenhum mérito, assim, sem nada. O filho dele já era, a linhagem dele já era, então, sabe? Então, ele já não tinha nenhuma linhagem, já não tinha nada para passar para frente, e até o próprio mundo dele né? Já era, assim, já estava acabando. E, enfim. E aí é isso, gente. Quem tem que. Eles, assim, o povo do clã não pode nem retirar ele da árvore, porque isso é uma mancha muito grande. Então tem que só ignorar o que É aconteceu, um né? crime contra a vida, né? Então ele recebeu a vida e tirou a vida dele mesmo. Tipo, eles não podiam nem matar os próprios irmãos, sabe? Tipo, a coisa de assassinato, assim, era mal vista, era uma coisa que era um crime contra a coisa a divindade da vida, que é a terra, sabe? E do tempo também, né? Porque você tá mudando o tempo das coisas, você tá tirando o tempo que era para você estar entre os humanos, porque, enfim, eles entendem como espíritos que estão circulando entre esses mundos, né? E o Oconco tinha esse Xi, esse Deus próprio, e aí quando ele mata Ele tinha um Deus isso. pessoal forte, ele tinha prosperidade na trajetória dele, né? O destino dele era frutífero, assim, tudo. E o Mas medo ele dele não faz tinha sempre ele consciência ficar disso. duvidando do Xi. Ele sempre tem muitas dúvidas, assim. No começo mesmo, ele duvida muito dos ancestrais. Nesse episódio que ele bate na mulher lá na primeira parte, é porque ele tá angustiado com a festa, que ele acha que aquilo não tem sentido.
com a festa da colheita, né, do inhame. Do inhame não, a festa antes da colheita. Mas aí é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa assim sobre o livro? Ou sobre outro Ou sobre... tema porque assim, né, relacionado. eu acho que é importante a gente falar a ideia mesmo do porquê trazer, né, esse livro, assim. Tipo, da importância dessas literaturas, né, Sim, escritas por pessoas africanas, na educação, por exemplo, né, na forma da gente entender esse pluriverso, né, africano. Então, a literatura da Nigéria dá uma dimensão disso, mas outros países também produzem, sabe? sim. E questionar mesmo, né, a pouca visibilidade para essa literatura, que não é pouca, embora a gente não tenha acesso, né, não seja 55 muito países, né? traduzida, não seja muito traduzida, não tenha reconhecimento internacional, não chegue para a gente nas nossas escolas, até na universidade, assim, por exemplo, essa cadeira que eu tive acesso a isso, né? Era uma eletiva, é uma professora que trabalha com literatura africana, sabe? E, enfim, questionar todas essas coisas mesmo, né? Porque a gente só tem uma cadeira de África na universidade, e essa cadeira não é suficiente para entender a história da África, né? Porque é um continente, né, gente? É muita coisa, assim, e a gente acessa pouquíssimo, né? Sim. Obrigada, amiga, por trazer. É esse o objetivo mesmo, assim, da gente conversar. Eu acho que a gente pode finalizar. Você tem alguma coisa mais a acrescentar ainda? Não sei se alguém tem dúvida. Eu acho que agora era a hora da gente, sei lá, debater alguma coisa, fazer alguma É, pergunta. se vocês quiserem, gente, trazer alguma coisa que acharem interessante, alguma dúvida. É muito bom o livro, Chay, E a realmente gente vale a pena a pincelou, né, leitura. gente? Pincelou a história, assim. É. E Mas, é isso, assim, para trazer assim, para trazer essas histórias, é uma perspectiva muito diferente mesmo, assim, do processo, sabe? De que foi o processo colonizador. É uma perspectiva interna muito é bem legal a leitura, é muito bonito ver assim. A gente, muitos costumes descritos assim, né, no livro, a gente vai se familiarizar aqui no Brasil, na leitura, porque tem muita coisa que veio de lá, né? Porque a Nigéria ficava, assim, infelizmente teve essa alcunha de Costa dos Escravos durante um tempo, porque de onde tem teve maior trânsito, né, de pessoas, foi entre a Nigéria e os Yorubá, o povo Yorubá, para cá. E então essas coisas que estão no imaginário, as pessoas que tinham esses valores, vêm, né, vão se renascendo, se reformulando para continuar existindo. E a gente vai lendo e vai tendo uma perspectiva bem diferente do processo, assim, de dar importância, valor para os personagens que estavam ali, sabe? Para o e essa concurso, é uma coisa para. que a gente nunca ouviu falar mesmo, assim. Não, A gente nunca ouviu falar numa história assim. algumas tecnologias de comunicação, sabe? Então, a tecnologia do oráculo, a tecnologia dessa comunicação com os ancestrais, essa manutenção de... Enfim, é outra perspectiva que a gente não acessou durante a nossa vida escolar, que é onde a gente recebe as informações, né? Uhum. Sobre as coisas. A gente tem uma visão bem hegemônica sobre tudo. Então, a gente Sim. tem uma universalidade por trás dos nossos olhos, né? A gente tenta sempre organizar sobre a nossa perspectiva, que é uma perspectiva ocidental, infelizmente. Então, às vezes, você nem é cristão, mas você tem essa moral cristã incutida na sua vivência, né? Porque a Uhum. gente está numa sociedade que segue essa moral, enfim. E isso vai afastando a gente de outras perspectivas. E não é nem dizendo, não é certo matar gêmeos, nem nada desse tipo, sabe? É mais de compreender o que está por trás dessa. Porque não acontece mais, eu não sei se não acontece mais, mas assim, não é mais uma coisa, não é um costume africano. Por exemplo, o povo Ibo, ou o povo nigeriano ali, que descende dos Ibos, não faz isso mais, sabe? A África não é essa África mitológica antiga que o autor traz, que ele não traz como um mito, né, mas como uma coisa que É, aconteceu
Mas, assim, não é que as coisas continuaram do mesmo jeito, sabe? Os países, né, o território foi passando pelas transformações devido à colonização, enfim. As Sim. pessoas vão mudando, né? A cultura é viva e vai se transformando junto com as pessoas e as vivências, né? Mas que não é inútil compreender, porque ajuda a gente a compreender essa cosmovisão, né? Então, quando você vai observar a filosofia africana, outros assuntos, tipo o mulherismo africano, que a gente tem tido mais contato ultimamente, que não é uma coisa que nasce em África, é uma coisa que vem dos Estados Unidos. Mas aquilo ali está dialogando com essas cosmovisões, que é um futuro que vai para trás, não um futuro que anda para trás. Como a gente pode se organizar com a nossa comunidade enquanto seres participantes, né? Então, com a comunidade que eu falo é tudo, né? A terra, então a gente fala o afrofuturismo, né? Essa coisa do futuro que anda para trás. A gente pode ligar com tudo, porque a gente vai começando a entender que as coisas não são desligadas uma da outra, né? Como a gente entende hoje. Não é, ai, morreu, já era. Não é, ai, tá vivo, e, sabe? As coisas acontecem com o propósito de existiam, né? E algumas pessoas ainda mantêm isso, tecnologias de comunicação com isso e formas de tratar isso espiritualmente, e de outras formas enquanto comunidade, sabe? E algumas coisas que se repetem, né? Não só nessas comunidades antigas, africanas, mas assim também aqui no nosso território, né, com os povos originários, enfim, essa coisa da relação com a terra, né? Relação com esse mundo que gira aqui também, que você faz parte. Então, compreender, né, acessar essas literaturas, acessar essas formas de entender o passado, é uma coisa que nos ajuda a compreender o hoje também e entender uma forma de mudar o mundo para ser um lugar mais possível, né, no futuro, porque do jeito que as coisas andam, pela essa visão ocidental e de consumista e capitalista que a gente tem, daqui a pouco não resta mundo para ninguém, porque é outra lógica de relação com a terra, né, outra lógica de relação com a comunidade. Enquanto as pessoas antigamente estavam muito preocupadas com quem seriam o próximo na linhagem, hoje em dia a gente vive como se só existisse a gente e já era. Uhum. Então, enfim. Sim. E racista, né, amiga? Porque é isso, assim, a gente não estuda literatura africana. Que é o epistemicídio, né? Então, esse projeto aqui, essa nossa conversa sobre essa literatura já é uma luta contra esse epistemicídio, né? Que é uma forma também de manter o povo no mesmo local, né? Na mesma esfera dentro da pirâmide que a gente existe, né? Que a gente está aqui vivendo. Pois é. Enfim, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada pela fala agora, Ingrid, por ter aceitado participar e vir conversar comigo, com a gente, sobre essa obra que realmente eu vejo muito valor, muita importância, assim, um marco, né? E que bom que você também viu para poder vir. Gente, vou finalizar. Oi? E tem várias pessoas aqui da história, né, que são professores ou da licenciatura. Vamos, minha gente, pensar uma forma de incluir a literatura africana nas nossas aulas. A gente tem obrigação por lei do ensino sobre a África e sobre os afro-brasileiros, né? Então, a coisa só vai ser praticada se nós mesmo for por nós. Né? O nosso papel também, enquanto sujeitos nessa sociedade que está aí adentrando espaços que nos foram negados, né? Enquanto sociedade, enquanto povo. Obrigada a todo mundo, né, que estava aqui, escutou a gente, que teve a paciência, né, de ir mudando de link, e que ficou aqui participando. Foi massa, assim. Eu espero que dê frutos, né? Espero que vocês leiam o PDF que está lá disponível. Kimberly depois eu acho que vai colocar outros livros, né? Que tem em PDF, assim, outros livros que a gente conhece, assim, da literatura africana, né? Outros autores, A enfim. continuação desses livros, né? Desses que tem A Flecha de Deus e A Paz Dura Pouco. E segunda-feira vai ter o outro encontro, na mesma hora, 6 horas, que vai ser
sobre a região que a gente trata agora, né? Que é o leste asiático, meu Deus. Asiático, desculpa, gente. O leste africano, que é onde. E só que num outro contexto, que é de independência, né? Que é da guerra. Vamos falar sobre a Guerra do Biafra na literatura, partindo da visão de 5 personagens, assim, né? De um romance que vai trazer essas questões políticas dessa mesma forma que a gente viu No Mundo Se Despedaça. No Meio Sol Amarelo, escrito por Chimamanda Ngozi Adichie. E tá todo mundo convidado. Eu queria saber, gente, se vocês podiam só ligar a câmera para fazer um print, por favor, para quem puder, quiser, para o registro. Se não, tudo bem. Obrigada, amiga. Faz o registro. Mãe, baixa a tela, porque tá só a tela. Obrigada, gente. Deixa eu achar onde tira o print. Peraí, que eu tô gente. procurando. Leiam o livro, porque é massa. E não é longo, é curto, assim, e tem tanta coisa, assim, tanta coisa. E Como depois que a é? gente aproveita também, né, para conversar, se vocês tiverem dúvidas e vontades. Eu já não tô te ouvindo mais, amiga. Não, sim, eu agradecendo, falando que foi uma honra para mim estar aqui com vocês e que vamos frutificar. Se depender de mim, vai continuar, vão ter outros, e é isso. Obrigada, Kimberly, por ter proporcionado, né, isso, ter a ideia. E até. Pode falar. Não, amiga, só. É que tá acabando o tempo da gravação também. Só ia falar até segunda. Participem. Esse é um projeto financiado pela Aldir Blanc, né? Sim, o projeto foi financiado, só é possível de realizar pela Lei de Incentivo à Cultura, Aldir Blanc, e PE, né? E essa reunião foi gravada e vai estar disponibilizada no YouTube. Para quem quiser acessar depois. É isso. Um abraço, gente, e até mais. Até.